Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja comemora hoje São Policarpo, bispo e mártir. São Policarpo nasceu por volta do ano 70, provavelmente em uma família cristã. Seu nome significa o que produz muitos frutos, e sua festa é celebrada neste dia 23 de fevereiro. Este santo foi discípulo do apóstolo São João e mais tarde se tornou bispo de Esmirna, na Turquia. É considerado um dos bispos mais famosos da Igreja primitiva. Além disso, entre seus discípulos e seguidores se encontram vários santos, como São Irineu de Lyon e Pápias. Em sua sede em Esmirna, incentivou os fiéis a seguir o Evangelho e não se deixar levar pelas heresias dos pagãos. É o que confirma o seu melhor discípulo, Santo Irineu de Lyon.
Ele ensinou sempre a doutrina que tinha aprendido dos apóstolos. Chegado a Roma sobre Aniceto, afastou da heresia de Valentim e Marcião um grande número de pessoas e os devolveu à Igreja de Deus, proclamando que tinha recebido dos apóstolos apenas uma verdade, a mesma que era transmitida pela Igreja. Tudo o que se sabe de São Policarpo antes de seu martírio é contado por Eusébio de Cesareia, pai da história da Igreja. Hoje, o Evangelho nos mostra que a transfiguração de Jesus se encontra também em Mateus e Lucas, mas cada evangelista trabalhou a seu modo a narrativa dentro dos objetivos específicos de cada um. Marcos a inseriu no início da segunda parte do seu Evangelho, a partir do capítulo 8. Temos como que um novo início, e daqui para frente Jesus vai dedicar maior parte do seu tempo ensinando aos discípulos o sentido profundo de seu messianismo. Responde-se assim a pergunta fundamental de Marcos: quem é Jesus? E nesta se responde a uma outra pergunta, não menos importante que a primeira: quem é o discípulo de Jesus? Todavia, o retrato dos discípulos aqui é lamentável na primeira parte do Evangelho de Marcos. Jesus é incompreendido pelos de fora, acusado de blasfemar, de ser um possesso, louco e impuro. E os discípulos, o que pensam dele? Pedro, representando todos os que pretendem se unir ao Mestre, afirma que Jesus é o Messias. Mas Jesus proíbe severamente aos discípulos de falar alguma coisa a respeito dele. Marcos insere aqui o primeiro anúncio da paixão, e Pedro, representando mais uma vez os discípulos, se torna Satanás, porque pretende que o messianismo de Jesus se baseie nos moldes tradicionais. E agora, a proposta messiânica de Jesus vai vencer? A transfiguração responde afirmativamente. Jesus vai vencer. Contudo, vale a pena recordar que a transfiguração olha mais para nós do que para Jesus. Em outras palavras, nós precisamos dela mais do que ele. Ela nos garante que em Jesus o projeto de Deus será vitorioso, porque é garantido pelo Pai, que o declara seu Filho amado, pedindo que todos escutem o que ele diz. A transfiguração é, portanto, o sinal da vitória de Jesus e de seu projeto. Jesus sobe a uma alta montanha com Pedro, Tiago e João, 3 dos 4 primeiros escolhidos. A cena recorda onde Moisés é convidado a subir a montanha de Deus em companhia de Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos. Somente Moisés se aproximou de Deus e, ao descer do monte, contou ao povo tudo o que Deus lhe havia dito. A resposta do povo é uma só: faremos tudo o que Deus disse. Marcos afirma que as roupas de Jesus ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Essa transformação aponta para
a realidade da ressurreição de Jesus. Ninguém, nem mesmo a morte, poderá deter o projeto do reino, pois o Mestre vai ressuscitar depois de 3 dias. Moisés e Elias, presentes e conversam com Jesus, representam respectivamente a lei e os profetas, isto é, todo o Antigo Testamento. Moisés é o líder da libertação do Egito. O comparecimento deles vem dar testemunho de Jesus. Ele é o libertador definitivo, prometido e prefigurado nos líderes do passado. Elias é o restaurador do javismo do reino do norte, no tempo do rei Acabe. O profeta que libertou o povo da idolatria, que gera opressão. O Antigo Testamento testemunha que Jesus veio para libertar mediante a entrega total de sua vida. Nuvem e esplendor, personagens e, sobretudo, a voz que sai da nuvem são modos de indicar a presença de Deus no acontecimento. O próprio Pai garante que Jesus é o seu Filho amado, ao qual é preciso dar adesão. Nesse versículo temos um dos pontos altos do Evangelho de Marcos. Desde o início afirma-se que Jesus é Filho de Deus e, ao ser batizado, o Pai diz: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. O termo filho recorda o Salmo 2, onde um rei é declarado filho de Deus. Jesus é esse rei, mas seu messianismo passa pela entrega da vida. Pedro representa nós todos quando pretendemos viver a alegria da ressurreição sem passar pela entrega e pela morte. O julgamento que Marcos faz de Pedro e de todos os seguidores de Jesus é muito severo. Ele não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. No fim de tudo, os discípulos se perguntam o que queria dizer: ressuscitar dos mortos. O tema da ignorância dos discípulos é muito forte no Evangelho de Marcos. É impossível saber quem é Jesus sem ir com ele até a cruz, sem passar pela morte, sem voltar à Galiléia para anunciar aí, por meio de uma prática libertadora, que o Mestre está vivo. Pedro e todos nós com ele sofremos de ignorância crônica em relação a quem é Jesus. Por isso é que escutar o que ele diz significa ir com ele até o fim, e não nos assustemos. É preciso que, com Marcos, confessemos: Jesus é o Filho de Deus, e o sigamos. E assim como os discípulos viram Moisés e Elias falando com Jesus, também nós o veremos cheio de esplendor e glória. Ele é a única autoridade credenciada pelo Pai. Ele está conosco para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.